Esse é o erro de muitas pessoas quando se formam, colocam um salto alto, têm rompantes de sabedoria e acham que podem fazer a obra de Deus só com esse conhecimento. Amados, ao mesmo tempo que eu disse até agora que é relevante o conhecimento, eu digo categoricamente que só esse conhecimento não faz um servo de Deus. Amém, amados? Então, é importante a gente perceber que Moisés cometeu um ato de desatino quando ele faz aquilo. E por que ele fez isso, amados? Quais foram os resultados, né? O porquê eu já disse, mas os resultados, amados, foi um intento frustrado, amados. E o resultado foi uma fuga, e agora ele foge para a sua segunda escola, que é no deserto de Midian, e ele vive agora com medo, porque agora ele tem medo de ser, da morte daquele soldado ser vingado. Isso acarreta alguma coisa para nós também, amados, porque nós somos passíveis de coisas desta natureza, quando temos esse rompante de sabedoria, e a gente age como quem está preparado, amados. E às vezes a gente dá um tremendo de um vexame, dependendo do que acontece conosco. E o pior, quando um crente dá um vexame, quer numa situação de liderança, quer numa situação de pregação, de ensino, quando ele dá um vexame, ele fica refém do medo de dar um novo vexame. Então essa impulsividade faz com que a pessoa fique travada. Então é importante, amados, partir para a segunda escola, e as matrículas estão abertas, é importante partir para essa segunda escola para ter uma formação completa. Amém, amados? Nós concluímos, amados, esse período, já disse, durou 40 anos, eu concluo, amados, que o teu histórico, o nosso histórico, é uma providência de Deus. Aceite aonde você nasceu. Ah, mas eu fui tão caipira, fui tão desinformado. Você veio de lá porque as impressões do lugar que você veio, o conhecimento das coisas que você lidou, seja o cultivo de alguma agricultura, seja o que for, isso que você viveu, Deus vai usar em algum momento. Amém, amados? É outra questão que implica para nós como um desafio. Prepare-se. Qualquer um que queira fazer a obra de Deus tem que se preparar. Eu falo com humildade. Eu não me considero preparado. É por isso eu tenho testemunhas. Pastor Pereira é um deles. Vê que no intervalo, lá na hora do cafezinho, eu estou com o livro na mão. Por quê? Porque eu não me considero preparado. Eu vivo me preparando. Por quê? Porque isso, amados, faz parte de da nossa vivência. Isso é para toda a vida. A segunda escola, amados, acontece no deserto de Midian, né? Para onde Moisés fugiu. E as duas coisas que ele foi agora também graduado, eu quero que os irmãos repitam comigo, né? É a dependência e a maturação. Repita comigo, por favor. Dependência. E maturação. Amados, após essa desilusão, daquele intento libertador, né, baseado só no conhecimento da corte, né, dos estudos palacianos, né, quando ele se desilude, amados, aí ele percebe, amados, que acabou, né, é o fim, ou foi o fim, caracterizou o fim do poder, do fascínio, da corte. E agora ele precisa, amados, conhecer o poder de Deus, amados. Quando nós entendemos que tudo aquilo que é da nossa bagagem não serve para fazer a obra de Deus, amados, nós apelamos e os nossos olhos se voltam como um passarinho faminto para o trono da graça, porque dependemos de Deus. Porque Moisés, amados, ele era príncipe, tinha tudo, amados, tudo a seu dispor, né? O cavalo que escolhesse para cavalgar, a comida que quisesse para se alimentar, o que ele quisesse, ele era um príncipe. Mas agora foi o fim dos recursos humanos, e agora ele precisa conhecer algo que ele nunca fez na vida, que foi trabalhar, né? O fim dos recursos humanos faz com que nós nos apeguemos, amados, aos recursos que são exclusivamente de Deus. Ele se liberta daquele orgulho e daquela vaidade de ser um príncipe, de estar por cima. Eu sei fazer, eu posso, eu tenho bagagem, eu tenho experiência. Agora ele está, como se diz num termo
cristão, ele está despojado de tudo aquilo. Amados, agora ele começa então a depender de Deus, e a maneira como ele aprende isso, amados, é através da renúncia, porque teve que renunciar à corte do Egito, através da dor, porque trabalho traz dor sim, e de lágrimas, porque exclusão e afastamento trouxe lágrimas, o medo de ser achado em Midian trouxe lágrimas. Outra coisa, amado, que ele passou, aprendeu a depender de Deus, amados, foi através da sua nova condição. Escassez de recursos, o trabalho, como eu já disse, mas escassez de água, escassez de alimento. Amados, há outro detalhe que a gente precisa entender nesta segunda escola, né? Muitos lugares, mundo afora, principalmente nas culturas indígenas, existe um rito de passagem. Os irmãos já ouviram, já leram sobre isso. O rito de passagem pega lá o garotinho, né? Quando ele está ali na fase de adolescente, e faz lá algum trabalho com ele, no sentido de carregar um tronco enorme, um salto de uma altura importante, a travessia de um rio perigoso, alguma coisa que o valha nesse sentido, que implica coragem, que implica força. E quando ele é aprovado nesse rito de passagem, logo ele está maduro. Amados, Moisés não foi assim. O tempo precisava amadurecer. E muitas vezes nós temos pressa, e é verdade, amados, que eu entendo a pressa de qualquer um, porque o próprio Evangelho urge, porque as almas estão se perdendo. Amém, amados? Então, amém, amados? Os irmãos estão me acompanhando, graças a Deus por isso. Agora, é tão importante nós percebermos, amados, eu entendo, repito, a urgência de qualquer um, mas às vezes alguns demoram para amadurecer, para ter condições de ser usado por Deus. Amados, não sei por qual razão, mas essa segunda escola para Moisés durou mais 40 anos. É impressionante que Noé levou 100 anos para fim do seu trabalho. Abraão peregrinou na terra prometida há 100 anos. O rei Davi esperou um tempão, mesmo tendo sido ungido, esperou tantos anos para assumir o reino de Israel. Eliseu, o pupilo de Elias, esperou 10 anos. Os discípulos, 3 anos de formação. Paulo, amados, recebeu instruções do Senhor, isolado, à parte da igreja e dos apóstolos, amados, 3 anos no deserto da Arábia. Amados, então não há um rito de passagem, não há um pilim-pim-pim, não há uma coisa que a pessoa se torna apta. O tempo vai fazer com que a pessoa amadureça. E não só isso, amados, mas o que se ocupa nesse período de tempo. 2 coisas posso citar com muita segurança na Bíblia: a solidão de apacentar o rebanho lá no deserto, em Midian. Amados, ele estava a sós com Deus. Eu não sei se os irmãos já ouviram que quando estamos sozinhos com os nossos pensamentos, é o melhor momento que a gente tem, primeiro, para falar com Deus, mas segundo, amados, para ouvir a voz de Deus. Há uma necessidade, amados, de nós sairmos do turbilhão da vida, né? Daquela dependência, não sei dizer o quanto é essa dependência, mas é uma dependência, alguns precisam, né? Empresário precisa, pastor precisa, principalmente pastor presidente, né? Mas a maioria, amados, não precisaria estar antenado o tempo todo com o celular, né? E não fica sozinho com seus pensamentos em nenhum momento do dia, e à noite dorme a noite inteira, e não fica só, e estar só, como Jesus fazia, só no monte, só no barco, só no deserto. Esse momento tão importante de solidão, de estar sozinho, é o momento onde Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus. É por esta razão, amados, que quando Deus se manifestou através da sarça ardente para Moisés, aquele chamado era difícil, mas a voz não era estranha. Ele logo entendeu quem estava falando com ele, porque ele tinha se acostumado a ouvir a voz de Deus. Outra coisa, amados, que precisamos entender é o seguinte, amados: a nossa vida, eu estou falando de se você se desvencilhar do turbilhão, e alguém vai considerar assim, então eu preciso estar de férias para estar a sós com Deus, para fazer devocional, para ler a Bíblia. Não, amados. Moisés levou uma vida normal em Midian.
Tanto é que ele casou e teve 2 filhos. O que eu entendo, amados, quando eu olho isso aqui, é que Deus espera que a gente desenvolva os momentos de solitude, né? Como queira chamar, solidão ou solitude, os momentos de devocional que, amados, me perdoe dizer, mas tem muita gente querendo fazer a obra de Deus, que é uma obra espiritual, de uma maneira não espiritual. Então, é impossível que alguém lidere, que alguém pregue, que alguém ensine, se não houver a rotina do devocional com Deus, o a sós com Deus. Quando na simplicidade da leitura do crente, né, ele lê um texto, ele para meditar e aí Deus entra. Né? Quando ele começa a elevar os seus pensamentos e voltar o seu coração para Deus, Deus começa a falar e aplicar aquilo que ele leu na sua própria vida. E depois ele fala com Deus, ele ora, simples assim, mas quantos não acham mais tempo para isso? O tempo e o que ensina, amados, a maturação que vamos aprender nesta escola, que é a segunda fase na vida de Moisés, é aprendermos através de momentos especiais com Deus, momentos, repito, de solidão, momentos de devocional. Amados, outra coisa que Moisés aprendeu é a dependência total de Deus. Os recursos acabaram, o poder da corte acabou, e dependência, amados, podemos traduzir como expressão, amados, da humildade. Quem é humilde sempre vai dizer, eu dependo de Deus. E por depender de Deus, a atitude na oração é uma atitude de Deus. Como dizia Moisés, se a tua presença não for conosco, eu não arredo o pé daqui. Uma tradução mais minha, né? Se a tua presença não for conosco, nós não vamos para lugar nenhum. É entender, amados, que depende de Deus. É a perda total, amados, da impulsividade. Não age mais no impulso. Não age mais, por quê? Porque quem depende de Deus, pergunta para Deus qual é o próximo passo. E quem lidera, amados, quem prega o Evangelho, quem faz a obra de Deus, tem que entender que ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, amados? Nós somos aqueles que precisamos aprender a fazer a obra de Deus, entendendo o tempo de Deus, mas também aprendendo a depender de Deus e sermos maduros quanto à fé. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe-nos, amados, a entendermos que essa instrução da palavra de Deus é para nós acatarmos com humildade, que aliás, dependência e humildade é uma das lições desta escola. Que Deus abençoe a igreja em o nome de Jesus. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa Boas Novas de Paz, mas você pode procurar uma das nossas igrejas, mais perto da sua casa. Aqui o endereço está passando abaixo e você pode prontamente, a partir das 19 horas, nós estaremos de joelhos, prostrados e esperando juntos para adorarmos e louvarmos a nosso Deus. Então, procure uma de nossas igrejas e participe do nosso culto hoje à noite, às 19 horas, em uma das nossas congregações mais perto da sua casa. Eu gostaria de fazer uma oração especial pelo seu lar nesta tarde. Por isso, ore juntamente conosco, você que partilhou desta programação desde o começo, entoando louvores a Deus, ouvindo a pregação, seja abençoado através deste clamor. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, ó Deus. Nós te louvamos porque Tu és grande, Tu és maravilhoso e só há um Deus sobre as nossas vidas e nós reconhecemos isto, ó Pai. Seja conosco, ó Deus, seja ao nosso caminhar, ao nosso levantar, ao nosso deitar, seja conosco, fazendo sempre a Tua vontade, para que nós possamos entregar a cada dia os nossos corações, o nosso caminhar, as nossas vidas a Ti, ó Deus. Nós queremos estar na Sua presença mais e mais, desfrutando da verdadeira prosperidade que o Senhor pode nos dar, desfrutando da salvação que só há em Ti, ó Deus. Por isso, intercedemos